Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama nessa sexta-feira. Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal para o canal ser indicado no YouTube, beleza? Vou trazer algumas notícias. Ontem à noite eu acabei não gravando, tinha muito pouco para se falar de Vasco, né? Só essa situação do Maracanã que eu vou atualizar aqui agora para você, com outras notícias que eu acho relevantes, tá? Está definido o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu, ou Nova Iguaçu que é o mandante, então é Nova Iguaçu e Vasco. Vai acontecer no Maracanã, domingo às 16 horas. A gente vai ter a semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco. Lembrar que o Vasco precisa vencer para passar para ir à final, tá? Porque o empate é favorável, os dois resultados iguais é para o Nova Iguaçu. Se acontecer um empate, quem passa é o Nova Iguaçu. O consórcio do Maracanã foi convencido pela FEG, depois do vídeo gravado pelo governador, muita pressão, né, política, a liberar o Maracanã para o Vasco jogar. Para o Vasco não, repito, para o Nova Iguaçu, porque o mando era do Nova Iguaçu. Porque se fosse o Vasco não tinha dado essa celeuma toda. O Vasco já teria conquistado o direito de jogar no Maracanã, através da justiça, inclusive. Porque o Nova Iguaçu não quis se indispor com a FERJ, com o Flamengo, com o Fluminense, por isso ficou pianinho. Eu não estou entendendo a postura do Nova Iguaçu, ia aceitar jogar em Volta Redonda, ia aceitar, tá? Se não fosse a movimentação, a revolta dos torcedores do Vasco, parte da mídia comentando essa situação, eles iam engolir calado e jogar em Volta Redonda para não se indispor. Já não entendi eles terem poupado 3 jogadores na Copa do Brasil, que é você pega a premiação de Copa do Brasil e a do Campeonato Carioca, não tem premiação no Campeonato Carioca. E os caras pouparem jogadores para jogar uma Copa do Brasil que vale quase 3 milhões para jogar uma semifinal de Campeonato Carioca. Já não entendi isso. Aí depois os caras ficam pianinho para jogar em Volta Redonda. De olho aí nesse jogo, domingo, viu? Não confio de jeito nenhum na FEG, nessa comissão de arbitragem, na forçação de barra que estão fazendo para essa final passar na Band, que é a emissora que foi escolhida por eles, né? Então, não entendi essa postura do Nova Iguaçu. Falei Volta Redonda, Nova Iguaçu, tá? Então tá aí definido, para vergonha dos influenciadores que ficaram fazendo gracinha, porque o Vasco ia jogar em Volta Redonda, a camisa Volta Redonda para todos, né? Rindo do Vasco como aquele, acho que tem um coroa aí que tem cara de Peppa Pig, o tal do paparazzo rubro-negro, e o cara fez vídeo rindo, debochando. Depois que voltou o jogo pro Maracanã, ficou todo sem jeito, desconcertado, abriu o vídeo ontem, querendo ofendendo São Januário, né? Acho assim, uma coisa é rivalidade, uma coisa é a gente se zoar, futebol, né? Zoar jogador, time, título, uma coisa é isso, a outra coisa é faltar com respeito com a instituição. E esse cara vive faltando com respeito com o estádio de São Januário e com a instituição Vasco da Gama, esse tal de paparazzo rubro-negro. Quer um exemplo? Teve lá a tragédia do Ninho do Urubu, onde faleceu crianças por causa de negligência, erro de gestores do Flamengo. Em nenhum momento eu fico usando isso aqui para atingir a instituição Flamengo, que não tem nada a ver com os canalhas, os irresponsáveis que fizeram o que fizeram lá e que vitimou crianças. Aí está um processo na justiça até hoje para pagar a indenização para a família, né? Inclusive o Flamengo recorrendo para não pagar. Eu não fico usando isso, né? O fato do Flamengo não ter estádio e o CT pegou fogo, morreu criança, porque eu sei que isso não tem nada a ver com a instituição. Então esse cara, quando ele quiser faltar ou atingir torcedores ou zoar, porque isso faz parte do futebol, ele deveria respeitar o estádio de São Januário, que é um estádio histórico, tá? Faz parte da história não só do Vasco, não, do Brasil. O primeiro maior sul-americano, teve várias manifestações políticas dentro desse estádio, seleção jogou lá dentro, então o mínimo de respeito com a instituição. Quer zoar? A gente vem pro campo da zoação. Inclusive tá lá no Instagram
@Vascaíno Cerrado, zoei ele pra caramba, com ele antes rindo e depois ele triste, quase chorando, porque mais uma vez o Vasco vai jogar em São Januário. A mesma coisa lá o Flazoeiro, só que esse aí pelo menos respeita a instituição, mas o Flazoeiro tava lá comparando a situação do Maracanã com o aluguel de uma casa. Você aluga uma casa para uma pessoa e aí a hora que você quiser você vai lá usar a piscina e a churrasqueira. Cara, casa é um bem privado, o estádio é um bem público, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o zoei mesmo, tá lá no Instagram, quem quiser ir curtir vai lá e ver. Agora minha opinião sobre a 777, porque eu também não posso ser hipócrita, se eu vir falando aqui que essa empresa vagabunda não tem que administrar nem o Vasco, porque eles não têm competência para administrar nem as suas empresas no exterior, imagina para administrar o Maracanã. Não confio na 777 para administrar o Vasco, por que eu vou ficar defendendo a 777 para administrar o Maracanã? Conversa fiada. Para mim o Maracanã é um bem público, todos têm que jogar lá. Se o Flamengo e o Fluminense querem continuar com essa concessão mandrake, né, pilantra, que a gente sabe como é que funciona, eles têm que entender que o estádio é público e toda vez que tiver data, outros times, não só o Vasco, o Botafogo, o Nova Iguaçu, o Volta Redonda, têm o direito de jogar no estádio que pertence ao governo do Rio de Janeiro e não ao Fluminense e ao Flamengo. O certo é o governo tomar conta, né? Porque o Maracanã é autossustentável, esse papo de que tava jogada, isso aí é tudo conversa fiada. O Maracanã, ele é rentável, se estiver bem administrado, dá para ganhar dinheiro em cima do Maracanã, assim como o Flamengo está ganhando muita grana desde que assumiu a administração do Maracanã. Então eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu quero que a 777 administre o Maracanã, porque eu sei, eu não quero que a 777 administre nem o Vasco, e eu tenho certeza que o Pedrinho, a gestão Pedrinho, estão armando o bote para tirar a 777 do Vasco. Então, o futuro com a 777, ele ainda é indefinido, tá? Uma coisa é ser SAF, já falei isso aqui várias vezes, é ter um CNPJ separado do clube, é ser administrado como uma empresa, é não ter bloqueio na justiça, é o dinheiro que está rolando de premiação, de venda de jogadores, está pagando salário, contratando jogadores, não dinheiro da 777, que esse dinheiro é fictício, tá? Outra coisa é ficar defendendo essa empresa vagabunda aí, essa 777. Aqui não, pode achar ruim, quem torce para a empresa pode ficar puto comigo, mas o meu posicionamento, quem acompanha o canal, pode até discordar, mas sabe do meu posicionamento e eu não vou mudar para ganhar visualizações e like. Isso é o que eu penso dessa empresa, tá? Então, se você quiser ver a zoação com os caras, tá lá no Instagram. Bom, tá definido o árbitro para a partida de domingo. Yuri Elino apita o jogo e Rodrigo Carvalhais será o responsável no VAR. De olho nesses dois caras, porque vale os dois jogos sendo transmitidos na TV escolhida pela federação, ou a FERJ, né, que é a Federação do Rio de Janeiro. Foi aberto vendas para esse jogo ontem e em 3 horas já tinha vendido mais ingressos que o jogo do Flamengo Fluminense, que já está aberto há um tempo, né? São mais de 50 mil ingressos já emitidos para esse jogo contra o Nova Iguaçu. O Maracanã vai estar lotado e isso é bom para o Nova Iguaçu, inclusive, que vai faturar uma grana com renda. Claro que a FERJ vai tirar uma parte do bolo, né? Uma grana que vai para a FERJ, uma grana vai para o consórcio, porque o estádio é alugado, você paga uma grana para jogar lá e uma parte vai para custos operacionais. Então, mesmo assim, ainda deve sobrar um pedaço. Você vê da última renda que teve no Maracanã, entre Vasco e Nova Iguaçu, 3 milhões, o Vasco faturou nem 600 mil reais. É mais ou menos o que o Nova Iguaçu deve faturar aí com essa partida. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Ontem encerrou aí os jogos da segunda fase da Copa do Brasil. Aqui em Brasília, o Brasiliense voou, teve a chance, né? Tava encarando o Criciúma, empatou em 1-1. Criciúma com um jogador a menos, foi para pênalti, o Brasiliense foi eliminado. Criciúma, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, é mais um time classificado na Copa do Brasil. O São Bernardo encarou o Corinthians, perdeu por 2-0, um gol do Yuri Alberto e um gol do Pedro Raul. Pedro Raul fazendo o segundo gol aí pelo Corinthians.
O Águia de Marabá ganhou 3-0 do Capital, passou também. O Maringá, que fez lá a sua graça, acho que eliminou o América Mineiro, foi eliminado pelo Amazonas. O Amazonas vai jogar Série B aos jogadores do Amazonas. Aquele meia Gustavo Mantuan, que era do Corinthians, o Miranda, zagueiro do Vasco, o Barros ontem estava como titular, o volante, aquele que saiu por causa de indisciplina. O William Barbio jogou no Vasco também, estava no ataque junto com o Sassá. E o Amazonas ganhou por 1-0, eliminou o Maringá. O Botafogo de São Paulo venceu de virada o Anápolis. O Botafogo de São Paulo estará, acho que se eu não me engano, o Botafogo de São Paulo, não sei se ele faz a segunda divisão, agora me falhou aqui a memória, mas vai estar aí na terceira fase da Copa do Brasil. E para finalizar, um jogo muito horroroso, Fortaleza empatou com o Retrô em 0-0 e se classificou nos pênaltis. O que eu tenho visto desse início de temporada, Fortaleza e Bragantino, que são dois times que vinham se destacando nos últimos anos, acho que esse ano os dois vão ter muita dificuldade na temporada no Campeonato Brasileiro. Anota o que eu estou falando, né? Dois times que não se reforçaram muito, dois times aí que para mim não estão jogando um bom futebol. Então os dois times aí vão estar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Depois você me cobra lá na frente, Fortaleza e Bragantino. Bom, então tá definido e uma vergonha, né? O Vasco está no segundo pote. Vê só onde o Vasco foi parar. Depois de anos de desastre, né? A SAF também, tá na conta da SAF também, 2 anos de Série B junto com o Jorge Salgado, tá? A gente tá no segundo pote. No primeiro pote tá o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá, 16 times. No segundo pote, que é o pote B, o pote 2, tá o Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Souza e o Águia de Marabá. Esse Águia de Marabá tá sempre surpreendendo. E o Souza, primeira vez que passou da primeira fase, já passou da segunda fase, legal. E o presidente Souza, um figuraça, e faz o Pix, né? Que ele sempre fala, faz o Pix. E eu vi um flamenguista falando lá no TikTok da vida que o vascaíno tá morrendo de medo de pegar o Flamengo no pote A. Não, eu acho que é o contrário, filho. Eu acho que todos os times que estão no pote 1 não querem encarar o Vasco no pote 2. É claro, né? O cara não vai deixar de querer pegar um Águia de Marabá, um Souza, um Amazonas, para pegar logo o Vasco na próxima fase da Copa do Brasil e correr um risco de ser eliminado. Então é o contrário, tá? Acho que os times que estão no pote 1 não querem pegar o Vasco no pote 2 logo agora de cara, tá? Para finalizar, vou trazer aqui 2 trechos da entrevista de apresentação do atacante Cleiton, né? O Cleiton falou sobre aquela situação lá que eu falei de ter características parecidas ao Verratti, né? Se ele vai jogar, se ele veio para ser essa sombra ou substituir o Verratti, ou para jogar com o Verratti. Ele fala que dá para jogar com o Verratti, que ele se movimenta mais, enfim, e dá para, quando ele precisar, que o Verratti não tiver, ele ser também o jogador, o referência na área. Então eu vou deixar o Cleiton falando sobre esse posicionamento com o Verratti dentro de campo. Tudo bem. O Vasco estava procurando há muito tempo um jogador para ser substituto do Verratti. Em vários momentos o Verratti teve que jogar, enfim, já desgastado, com problema na costela, e você mostrou que pode ser substituto dele, mas não só isso. Queria que você falasse dessa relação, como que você vê essa possível disputa com todo mundo quando tiver à disposição, e também sobre essa classificação do Vasco. Depois do último jogo, na coletiva com o Ramon, a gente teve uma sensação muito diferente do que foi o comportamento do time dentro de campo. O Ramon mais uma vez bateu na mesa e disse que o Vasco vai estar na final. Você que chegou há pouco tempo, como é que você sente esse ambiente, esse clima entre os jogadores, pra gente ver o treinador, a referência do time chegar e ter tanta confiança nessa classificação? Obrigada. Sim, primeiramente sobre a nossa equipe, né? A gente se sente muito confiante, a gente sabe que a gente vai chegar na final, como o professor falou também. E agora sobre o Verratti, a gente tem uma relação muito boa desde o primeiro momento, ele me acolheu bem. E como vocês viram no jogo também, a gente consegue jogar junto. Eu posso, de qualquer maneira, eu posso também ser um substituto dele ali. Ele tem a história no Vasco, ele também tá jogando bem, tá conseguindo fazer os gols. Mas como vocês viram, eu também consigo ajudar, consigo jogar junto com ele. Então isso vai ser a opção do professor, e quando o professor quiser, ou joga eu ou joga ele, a gente vai poder ajudar o Vasco. Para finalizar, vou deixar aqui o Alexandre Matos rasgando cedo aí para 777, dizendo que o Vasco agora está competindo no mercado de contratações. Eu discordo. Para mim, o Vasco não competiu com absolutamente ninguém no mercado de contratações. Trouxe jogadores interessantes, sim,
né? Trouxe aí o João Vitor, que era reserva, estava na Europa, mas é reserva. Trouxe o Cleiton, que era um jogador que era titular no time lá que ele estava em Portugal, fazendo gols, beleza. Contratações acho que interessantes, não excepcionais, acho que não são contratações como fez o questionado Paulo Brax lá por causa das eleições o ano passado, mas aí o Alexandre Matos fala que o Vasco está competindo no mercado, trazendo jogadores europeus, eles estão vendo que há um projeto bom, e que o Vasco está pagando salários em dia, enfim, eu concordo em parte com as colocações do Alexandre Matos, tá? Eu concordo em parte, acho que sim, os salários estão em dia, né? Você vê o time mais organizado, mais competitivo, algumas contratações que a gente não estava fazendo, por uma série de razões, eu já expliquei os motivos aqui, e até o fato da grana que está entrando no Vasco, ela não poder sair, fica de olho em jogadores que o grupo 777 está querendo trazer, tem mais um meia do Genoa que eles estão querendo trazer, né? Porque se esse meia vem, aí fica configurada aí uma maneira de tirar um dinheiro que o Vasco está faturando para trazer esses jogadores. Vamos ver, vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Tenho minhas queixas com relação à venda do Vasco a esse grupo. Sei que esse grupo ele está passando por sérias dificuldades e problemas e respondendo por um monte de coisas, inclusive no campo criminal, e que as coisas elas vão vir à tona logo, mas logo, tá? Então eu concordo em parte com o que o Alexandre Matos fala com relação à SAF. Acho que tem que ter uma separação. Tem gente que às vezes quando você vai criticar 777, eles tentam dizer que você está criticando a SAF. Não estou criticando a SAF, estou criticando para quem o Vasco foi vendido, que é uma coisa totalmente diferente. Foram dois processos e eles precisam ser separados. O primeiro processo, o sócio votou para que o Vasco se transformasse numa SAF, tivesse um CNPJ separado do associativo. E o segundo processo, que é o que eu critico, é a venda feita pelo Osório para um ex-traficante, para uma empresa cheia de BO na justiça. Tá? A gente tem que saber separar, mas vou deixar aí, para não dizer aqui que eu trago só quando a notícia é ruim, vou deixar aqui a percepção do Alexandre Matos, que acha que o Vasco está competitivo no mercado, fazendo grandes contratações, inclusive do mercado europeu. Se inscreve no canal, deixe seu comentário que é importante, curte, mais tarde eu venho, fique com Deus, saudações vascaínas. Obrigado pela presença, prazer enorme estar aqui fazendo a apresentação do Cleiton. Cleiton, mais um investimento que a 777 faz, mostrando aí que o Vasco, de alguns anos para cá, após a SAF, modificou bastante, né? Tá brigando por atletas fora, mais um que vem da Europa, né? E tá brigando e competindo no mercado com investimentos, enfim. E isso leva a jogadores que estão na Europa, que é o caso do Cleiton, que geralmente tem a ideia de carreira de permanecer na Europa, buscar outros lá, faz com que com a credibilidade, com todo o projeto que o Vasco vem desenvolvendo, com toda a seriedade acima de tudo, claro, ele buscou se informar, né? O Vasco paga em dia, o Vasco está crescendo, o Vasco está querendo voos altos, grandes, sempre buscando protagonismo. Isso tudo faz com que atletas como o Cleiton, que estava na Europa, que é um caminho que a maioria esmagadora, para não falar todos, querem ir. E hoje o Vasco, mais uma vez, mostrando que tudo que vem se fazendo nesses últimos tempos faz com que jogadores como ele, jovem ainda, queira retornar e está aqui para contribuir bastante. Obrigado pela confiança. O Cleiton tinha algumas opções, ele optou em vir para o Vasco, estava bem lá no clube dele, estava num crescimento interessante de carreira e veio para um projeto que ele conversou com muito feliz, foi um dos jogadores mais felizes que eu conversei no momento da contratação. Ele até um pouco emocionado e, porra, tudo que eu queria, uma oportunidade. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Tenho certeza que, como já mostrou domingo, já entrou bem, 2, 3 dias já foi para um jogo daquele tamanho e entrou já fazendo um bom jogo. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante, tá bom?